Hoje vamos testar o GPT-5, o novo modelo da OpenAI lançado dia 7 de agosto. E se tu já foste ao site do ChatGPT, já viste que tem um design diferente, há aqui alguma coisa nova. É este GPT-5 que foi lançado e realmente traz aqui muitas coisas novas, muitas funcionalidades mais rápidas e um pouco diferentes. E então hoje nós vamos testar com exemplos, vários exemplos, se o GPT-5 realmente é rápido, se comete erros, se ainda alucina, etc. E vamos também ver porque é que muita gente quer ainda utilizar modelos antigos da OpenAI e não quer utilizar este GPT-5. E por fim, vamos ver o que é que a OpenAI tem que mudar ainda para que este GPT-5 seja realmente muito bom e melhor ao longo do tempo. Então vamos começar por perceber o que é que foi lançado ao certo. O que foi lançado é este modelo GPT-5, que engloba um novo modelo de inteligência artificial e também um router inteligente que basicamente utiliza várias ferramentas e consoante aquilo que tu lhe pedes, ele direciona para a ferramenta certa, de forma a que seja mais rápido e melhor a executar aquilo que tu lhe pedes. Então a OpenAI lançou o GPT-5 para todos os utilizadores de forma gratuita. Claro que isto tem uma utilização limite e tu só podes fazer um certo tipo de pedidos. Depois lançou também o GPT-5 Pro para os utilizadores Pro da OpenAI, aqueles que pagam $200 por mês para utilizar este tipo de ferramentas um pouco mais avançadas. E depois lançou o GPT-5 Mini. E o que é este GPT-5 Mini? Tu deves estar a questionar. Basicamente é quando nenhum destes dois modelos consegue responder, porque já tem muita carga, já está a atingir os limites, ou seja, quando tu não tens mais limite de usabilidade no GPT-5, o que vai ser utilizado é o GPT-5 Mini, que basicamente é um modelo mais pequeno, com um bocadinho menos de capacidade, mas que te vai permitir ter respostas e não vais ficar basicamente sem resposta, porque se chegasse aqui aos limites, não terias resposta, mas com o GPT-5 Mini ao menos consegues ter uma resposta, mesmo que não seja tão boa. Aqui eles querem é dar alguma coisa ao utilizador. Então foram estes três modelos que foram lançados pela OpenAI e nós vamos partir então para os exemplos agora. O primeiro exemplo que nós vamos aqui fazer é uma simulação visual. Ou seja, eu quero ver coisas no ecrã, eu quero ver se o GPT-5 consegue criar uma visualização de algo de forma a que seja perceptível. E o prompt é: cria uma simulação visual de uma rede de colónia de formigas, exibindo túneis a serem escavados, formação de trilhas de formigas e sistemas de distribuição de alimentos. Inclui controles para a população da colónia e condições ambientais. Empacota tudo num único fecheiro HTML. Ou seja, aquilo que eu pretendo com isto é perceber se ele consegue gerar uma visualização disto de forma rápida e que se consiga utilizar. E é quase como um jogo de ver a colónia de formigas a crescer e a alimentar-se e a escavar. Então eu penso que isto pode ser bastante interessante. Eu pedi para ele colocar num fecheiro HTML apenas para ser mais simples e também possivelmente mais rápido. Vamos ver o que é que acontece. Portanto, já temos aqui alguma coisa a acontecer. Parece que temos a nossa colónia de formigas a criar um túnel. Muito bem. Visualização de túneis sendo escavados, trilhos, feromonas e distribuição de alimentos. Portanto, nós temos aqui a população da colónia, que neste momento são 80, nós podemos aumentá-la. Se aumentarmos aqui para 150, começam a aparecer aqui novos pontos Estes novos pontos parece que são o alimento que as formigas estão a tentar procurar, ou seja, elas estão a escavar o túnel, consegue-se ver aqui a verde do túnel, e elas estão à procura do alimento. Neste momento elas estão aqui um bocado num buraco, sempre a ir para este lado. O ideal seria que elas fossem para outro sítio para conseguirem encontrar, mas parece que elas estão aqui um pouco presas. Eu vou diminuir aqui um pouco a dureza do solo para ser mais fácil de escavar, e a taxa de aparecimento de alimento também vou aumentar. E elas, parece que quando encontram o alimento, voltam aqui ao centro para colocar o alimento, e vou aumentar a velocidade das formigas para o máximo. E aqui consigo ver o número de formigas, a comida armazenada, ou seja, a quantidade que elas estão a conseguir ir buscar e depois armazenar, que supostamente serão estes quadradinhos pequeninos, e a fonte de comida, ou seja, quanta fonte de comida que existe no mapa inteiro. Muito bem, ou seja, ele conseguiu-me gerar isto, não diz aqui o tempo, mas foram cerca de 30 a 40 segundos a gerar
Parece-me que houve aqui o algoritmo não está perfeito porque eles estão simplesmente a ir para um lado e depois não conseguem voltar para trás ou ir para o outro lado. Eu até vou dar reset e começar de novo com estes parâmetros para conseguirmos ver o que é que ele faz um pouco melhor agora a começar do início. Exato, agora parece que já está a funcionar muito melhor porque já temos uma taxa de comida a aparecer muito maior, então elas não vão simplesmente para um lado e como não encontram comida, elas acabam aqui num beco sem saída e não conseguem voltar. Aqui está mais interessante, elas já estão a fazer um túnel até mais para este lado no exemplo anterior. Portanto, isto tudo foi com um prompt. Em 30, 40 segundos eu consegui gerar este código, depois foi simplesmente clicar em executar código e ele está-me a executar, e elas com o tempo acabam sempre por ir para um lado, mas eu acho que é um exemplo bastante bem conseguido, apesar de tudo. O segundo exemplo que nós vamos fazer é mais um jogo. Portanto, aquilo que nós queremos é construir um simulador de combate espacial 3D, com batalhas de naves espaciais de ficção científica brilhantes, com melhoramentos de armas, mecânicas de físicas realistas e criar tudo num único fecheiro HTML. Ou seja, isto é mais um estilo jogo e que nós queremos realmente jogar, e aqui a dificuldade é ser em 3D e colocar tudo num fecheiro HTML. Isto não é fácil de fazer e é algo que demoraria bastante tempo. Vamos ver quanto tempo é que ele demora a fazer e como é que fica. Portanto, ele já terminou aqui de fazer o código, ele demorou 5 segundos a pensar, mas a fazer o código demorou, diria, 9 minutos. E vamos clicar aqui em executar código e vamos ver o que é que acontece. O resultado é este. Se calhar eu vou fazer reset. O resultado é este. O resultado do nosso jogo é este, ou seja, não ficou bom. Eu vou tentar parar e recomeçar de novo para ver se consigo perceber o que é que está a acontecer sequer. Mas o resultado é mesmo este. O que é que ele diz aqui? Vou mudar aqui algumas coisas. Isto é um jogo supersónico. O resultado é este do nosso jogo, ou seja, os efeitos estão interessantes e realmente até poderia ter resultado. Em termos de jogo em si, é impossível perceber o que se está a passar aqui sequer. Eu só estou a clicar no W e o que ele faz é isto, portanto é um bocado impossível de se perceber o que é que está aqui sequer a acontecer, mas ele conseguiu fazer um jogo em 3D, diria. Ele simplesmente não se percebe em nada do que é que está a acontecer. Eu acho que com mais alguns prompts talvez conseguíssemos fazer isto ficar bom, mas a ideia aqui é ver o que é que ele faz à primeira, e o que ele fez foi isto e o resultado não foi muito bom. Agora vamos para um exemplo mais real, algo que se calhar tu podes utilizar no teu dia-a-dia e um pouco diferente. Aquilo que nós queremos fazer é desenhar um painel de análise que fornece dados em tempo real sobre tráfego de websites, ou seja, isto é mais para quem utiliza como CRM ou como marketing, que quer fazer algumas campanhas, quer perceber o comportamento do utilizador, métricas de conversão, e apresenta visualizações dinâmicas com gráficos, tudo mais. E queremos uma interface moderna, compatível com dispositivos móveis, e aplica transições suaves, esquemas de cores de bom gosto e constrói tudo num fecheiro HTML. Ou seja, nós queremos perceber o quão bom é o GPT-5 a fazer código para CRMs, para algo relacionado com marketing, gráficos, etc. Vamos ver o que é que ele nos cria aqui. Ele foi bastante rápido a fazer desta vez, pensou durante poucos segundos e depois em cerca de 1 minuto já construiu aqui o nosso site. Isto é para fontes, eu vou permitir, tudo bem. Fontes também vou permitir. Isto é simplesmente para as fontes do texto, parece-me, ou para algo relacionado com os gráficos, também poderá ser. E temos aqui o nosso painel. Ele para já parece ter umas cores muito boas. Velocidade de atualização, vamos colocar aqui um pouco mais alto. Portanto, temos aqui a visualização das nossas páginas, número de visualizações, ok. Fontes de tráfego, orgânica, direta, referência social e paga, ok. Métricas de conversão 2.4, muito bem. Localização dos utilizadores ainda não temos. Isto aqui podemos mudar de sítio, ou seja, podemos mudar de sítio os gráficos, isso é bom. Podemos guardar o layout, podemos adicionar um gráfico, ou seja, se eu clicar aqui em adicionar a linha, ele adicionou esta
tendência, ou seja, deve ser o mesmo gráfico que está aqui, mas em tendência. Se eu clicar em adicionar barra, ele adiciona barra, ou seja, deve ser não faz nada, limpar dados e iniciar simulação. Penso, ou seja, sim, o iniciar simulação muda aqui os dados e faz com que as coisas andem um pouco para a frente, adicionando dados consoante o tempo. Ele deve estar a mudar aqui o tempo internamente e adicionando os dados. Aqui o layout está um pouco difícil de ver, mesmo aumentando fica um pouco difícil, mesmo diminuindo não fica bom. Ele agora até me tirou o código quando eu diminui. Correndo outra vez, o layout até está um pouco melhor. Se eu iniciar a simulação, ele não mostra nada. Mas se eu adicionar, ele já mostra. E aqui não dá para apagar. Era bom que desse para apagar também estes cartões. Se eu der reset, ok. Com o reset ele já volta ao início. E aqui já posso adicionar. Muito bem. Este layout eu diria que ficou bastante bom. Aqui, esta parte aqui teria que se mudar, mas rapidamente com um novo prompt conseguiríamos fazer aqui alterações para ele colocar isto. Eu vou só colocar aqui este lado para vocês verem melhor que aqui não ficou muito bem esta parte. Com um prompt conseguiria-se melhorar isto certamente. Se eu iniciar simulação, ele faz as alterações. Portanto, eu diria que isto é bastante bom. Nós precisávamos agora de conectar isto com algo que nos desse os dados, não é? Mas tendo algo que nos desse os dados e conseguir atualizando isto em tempo real, eu penso que isto seria uma aplicação bastante boa. Isto foi apenas com um prompt e literalmente 30 segundos, mais ou menos, ele fez este painel. Portanto, eu diria que com aqui algum trabalho, em 10, 15 minutos nós conseguimos fazer algo muito, muito interessante e que funcionasse bastante bem. Ok, ainda na mesma onda de código, agora nós queremos ver se ele consegue construir uma aplicação web para carregar imagens e aplicar filtros e transformações instantaneamente. Nós queremos exibir a imagem original e a versão processada, ou seja, aqui basicamente é como se fosse uma versão simples do Photoshop, em que nós conseguimos editar a imagem, conseguimos ver aquilo que editamos e conseguimos ver a imagem original. E queremos ver se ele, ao fazer este código, consegue criar isto. Porque aquilo mais importante é, à primeira, ver se ele já funciona. À primeira, ou é preciso estar ali a corrigir os erros e a mudar coisas. Porque isso é que faz as pessoas que não querem saber de código e não percebem de código perder bastante tempo ou desistir porque não sabem o que é que está a acontecer. Então, se ele nos der algo correto à primeira, ainda que não seja perfeito, já é muito bom. Ok, em cerca de 1 minuto ele deu-nos aqui o nosso código. Vamos executar então o código e ver. Então temos que carregar uma imagem. Pode ser esta imagem. Temos aqui dos dois lados a mesma imagem. Vamos mudar o brilho, aumentar o contraste, mudar aqui um pouco a saturação, ter aqui um pouco mais de brilho e saturação aqui no máximo. Tonalidade, ele muda ali as cores, ele desfoca claramente a nossa imagem. Aqui sépia, para mudar ali um bocadinho a cor, vamos afiar, ele mostra ali a diferença. Aqui podemos cortar, se eu selecionar e cortar, ele cortou aqui e aqui também cortou e está a aplicar agora apenas na parte que foi cortada. Aqui podemos transformar, rodar a imagem, fazer reset. E aqui temos uns presets cinematográfico, ok, que muda logo aqui os filtros e os efeitos. Nostalgia, vamos ver outra vez o cinematográfico, fica interessante. E o vibrante, ok, também tem aqui um pouco diferente. Muito interessante. À primeira, aqui algumas informações sobre a imagem. Isto foi à primeira e eu diria que o resultado é mesmo muito bom. Ele conseguiu criar aqui uma espécie de mini Photoshop, mini edição de imagens que funciona bastante bem e se nós quisermos fazer aqui algo mais específico, conseguimos com 1 ou 2 prompts fazer algo muito potente e que realmente edite talvez até vídeos, o que seria muito interessante, mas eu com este prompt estou bastante surpreendido. O resultado foi mesmo muito bom. Agora, aquilo que nós vamos fazer é testar aqui o Canvas, ou seja, vamos ver se ele consegue criar coisas em telas. E aquilo que nós queremos especificamente é criar um livro infantil de 7 páginas sobre um coelho que sonha
em tornar-se chefe. Desenha ilustrações para cada página. Nós vamos colocar aqui tela para ele perceber que nós queremos então desenhar coisas e ver o que é que ele queria a partir disto. Esta função da tela é algo que tem sido bastante utilizado e eu tenho visto grandes resultados. Vamos ver o que é que acontece. Escreva algo. Ou seja, ele pediu-nos que eu agora gere as ilustrações reais para cada página. Eu respondi que sim. O livro está pronto e estruturado com descrições, para já ilustrações reais. Queres agora que eu crie 7 imagens para acompanhar o texto? Sim, cria tudo. Posso agora gerar as imagens reais para cada página? Eu já respondi que sim para aí umas 3 ou 4 vezes. Vamos ver se ele consegue finalmente gerar tudo aquilo que eu pedi. O livro completo está pronto com as 7 páginas e espaços para ilustrações geradas. Posso agora criar as imagens finais para preencher os links outra vez? Ele já perguntou isto 4 vezes. As páginas já estão preparadas. Posso agora gerar cada imagem em alta qualidade? Ok, claramente ele está preso. Claramente ele está preso e não consegue gerar as imagens, não consegue fazer a geração. Eu vou mudar aqui um pouco o prompt, ver o que é que posso fazer para conseguir que este prompt funcione. Ok, aquilo que eu fiz foi colocar aqui a imagem, ou seja, para ele criar a imagem, e ele criou-nos aqui esta imagem, que tem um texto em inglês, mesmo eu estando a escrever em português, mas a imagem até ficou engraçada. Isto não resultou porque nós precisamos da funcionalidade de agente, que não está disponível para utilizadores de forma gratuita, apenas está disponível na versão Pro, e como eu não estou na versão Pro, ele não tem aqui a funcionalidade de agente, e não nos consegue fazer aqui este pedido. Na versão Pro, com o agente, os resultados que eu vi são bastante interessantes e bons, mas aqui não conseguimos fazer o teste. Quando eles passarem a possibilidade de ter aqui o agente para todos os utilizadores, nós vamos conseguir então testar e ver como é que funciona. Mas a geração de imagem, eu diria que não ficou má, tirando este texto em inglês, eu até acho que o resultado foi bom do GPT-5, este resultado até foi interessante. Agora o que nós vamos fazer é perceber se o GPT-5 ainda tem alucinações. E se tu não sabes bem o que é que são alucinações, basicamente é quando os modelos não sabem a resposta, mas dão na mesma alguma resposta errada. Ou seja, tu perguntas-lhes algo que não existe ou que não faz sentido, e eles dão-te uma resposta como se aquilo existisse ou se fosse algo que fizesse sentido. Isso é chamado uma alucinação. Ou seja, mesmo ele não sabendo, ele responde a pensar que está a dar a resposta correta. Então aquilo que nós vamos fazer aqui com o GPT-5 é algo simples. Vamos lhe perguntar sobre algo que ainda não saiu, ainda não se sabe. Ou seja, por exemplo, eu vou aqui perguntar-lhe algo. Sabes-me dizer qual é que é o preço do iPhone 17 Pro? Vamos ver o que é que ele responde, porque o iPhone 17 ainda não saiu. Vamos ver se ele diz qual é que é o preço. Ainda não há o preço oficial para o iPhone 17 Pro, ele ainda não foi lançado. Okay, o GPT-5 é mais inteligente, claramente. Portanto, ele não alucinou e ele deu uma estimativa de preço não confirmada. Muito interessante, o resultado foi, eu diria, perfeito. Vamos fazer aqui então mais um teste de alucinação e vou mudar aqui para português. Consegues-me dizer quem é que foi o vencedor da Liga Portuguesa na época 2025-2026? Vamos ver o que é que ele responde. Exatamente, quem venceu a Liga Portuguesa ainda não está determinado, uma vez que a competição teve início em 8 de agosto de 2025 e vai decorrer até 17 de maio de 2026. Portanto, ele não alucinou. Eu fiz agora um pequeno teste para o ChatGPT 5 me resolver uma equação bastante simples, 5.9 igual a x mais 5.11, e o resultado correto seria 0.79, mas aqui ele diz-me que é menos 0.21. Ou seja, um resultado completamente ao lado, completamente errado. Ele aqui até dá o resultado certo, 0.79, mas por alguma razão faz aqui algo estranho. 0.79 menos 1, não sei porquê, que dá menos 0.21, está certo, mas não sei de onde é que vem isto. Ele aqui claramente não conseguiu resolver uma equação simples de matemática, portanto deixa muito a desejar esta questão. Isto já foi falado bastante no Twitter, eu vou falar à frente um pouco sobre isto.
não se percebe como é que um modelo destes não consegue resolver algo tão simples. Agora, alguns pontos sobre o lançamento deste GPT-5. O primeiro que foi muito falado é este screenshot da apresentação do GPT-5, que basicamente diz que 69 é o mesmo que 30 e que 52 é maior que 69. Portanto, eu não sei como é que eles chegaram a esta conclusão, eu não sei que modelo é que eles utilizaram para fazer isto, mas eu espero que não tenha sido o GPT-5, porque este gráfico não faz sentido absolutamente nenhum. Mas foi isto que foi demonstrado na apresentação do GPT-5 e, claro, toda a gente começou a falar sobre este gráfico e foi algo que eles claramente falharam, mas depois no documento oficial o gráfico já está bem e já foi remendado, mas na live stream que eles fizeram foi isto que apareceu para as pessoas que estavam a ver, o que gerou muita confusão e realmente não se percebe o que raio é que eles queriam ter aqui. Certamente não era esta visualização gráfica. Também há aqui algumas coisas que têm que ser melhoradas para o GPT-5. Aquilo que o Sam Altman, o CEO da OpenAI, principalmente disse foi que eles ainda querem dar a possibilidade das pessoas utilizarem outros modelos que não o GPT-5, nomeadamente o GPT-4o, é aquele que as pessoas dizem que é melhor a fazer algumas coisas, e é engraçado porque até um programador da OpenAI criou um website onde tu podes fazer um teste cego em que basicamente tens um número de questões, podes escolher o número de questões aqui e depois ele dá-te perguntas e tu escolhes se preferes a resposta A, a resposta B, sem sabendo qual dos modelos é que é a resposta A ou qual dos modelos é que é a resposta B. E tu vais basicamente escolher entre o GPT-4o e o GPT-5 para eles perceberem também qual é que as pessoas preferem dos dois. Então eu achei isso muito interessante. Mais algumas coisas que o Sam Altman disse foi que eles têm que se focar, claro, no grande número de utilizações que eles estão a ter e conseguirem que toda a gente consiga utilizar o GPT-5 e dar uma maior flexibilidade ao utilizador para conseguir alterar coisas e conseguir utilizar os modelos que ele quer e conseguir fazer as coisas à sua maneira. É basicamente o resumo daquilo que o GPT-5 e que a OpenAI quer alterar futuramente e que eu achei interessante. Depois temos aqui bastantes documentos que eles lançaram, principalmente para developers, e em termos de código, aquilo que está neste documento é bastante bom e a comparação com outros modelos, o GPT-5 realmente dá uma resposta melhor e parece sim ser o melhor modelo para fazer código, não só pela sua performance e pelo aquilo que consegue dar como resposta, mas por outra coisa muito importante que é o preço. A comparação do preço do GPT-5 em relação, por exemplo, ao Claude Sonnet 4 é uma coisa monstruosa. O Claude 4 vai-te à carteira ali a toda a hora e eu penso que são $70 por cada milhão de tokens. Posso não estar agora certo, mas em comparação com o GPT-5 é menos de metade pela mesma geração de tokens. Então vai ficar a menos de metade do preço, provavelmente, utilizar o GPT-5. Então, mesmo que o resultado não fosse melhor ou muito melhor, em termos de dinheiro, compensaria utilizar o GPT-5. Basicamente é essa a conclusão. E eles aqui dão bastantes documentos e exemplos do que aquilo que o GPT-5 consegue criar. Eu achei este documento bastante interessante. A verdade é que futuramente a Anthropic e a Google vão lançar novos modelos e novas coisas e provavelmente vai chegar ao nível do GPT-5 ou até mais à frente. Eu acho que este GPT-5 vai estar em cima durante algumas semanas, talvez alguns meses, mas não vai demorar muito a ser ultrapassado, na minha opinião, porque não é nada assim do outro mundo que vá muito além das expectativas. É bom, tu viste aqui os exemplos, ele conseguiu gerar coisas à primeira, ele conseguiu responder àquilo que nós queríamos, algumas coisas menos bem, outras bastante bem, mas a verdade é que não é nada assim do outro mundo e acho que vai ser ultrapassado em breve e não vai demorar muito tempo. Mas este foi o teste ao GPT-5, eu espero que tenhas gostado. Os exemplos que nós fizemos penso que foram bastante interessantes e eu estou surpreendido com aquilo que eles fizeram, mas não acho que vá durar muito tempo a eles estarem no topo. Acho que talvez um mês
e já vai ser algo lançado que vai completamente destronar o GPT-5 e vai ser melhor. Portanto, é aproveitarem enquanto têm aí o tempo de atenção ao OpenAI, e eu espero que tenhas gostado deste vídeo e vemo-nos no próximo.